Vamos lá então, exercício 8. Então, olha só, a gente viu que existe uma consequência da definição de logaritmo, né? Então, só retomando, a definição é que logaritmo de A na base B é C, isso implica que B elevado a C é o próprio A, tá? Então, é a definição que a gente tem. Com isso, a gente tem uma consequência. Na verdade, a gente viu 4 consequências, mas uma delas era que quando eu tenho uma potência cujo expoente dessa potência é um logaritmo, e a base desse logaritmo coincide com a base dessa potência, isso dá o próprio A, tá? Então, isso aqui não é nem, a gente não chama nem de propriedade, a gente chama de consequência, é uma consequência da definição. Como eu já mostrei para vocês no vídeo anterior, é quando a gente substitui o C, né, que é o logaritmo de A na base B, no lugar do C lá da potência. Então, eu estou falando dos mesmos elementos, então acaba dando essa consequência. Então, veja bem, ó. Vamos pegar aqui na letra A. A gente precisa de 10 elevado ao logaritmo de 3 na base 10. Olha, gente, percebe que o formato tá certinho. Ó, é uma potência, a base da potência é 10. O expoente dessa potência é o logaritmo de 3 na base 10. Então, coincidiu da base do logaritmo que está no expoente ser igual à base da potência. O resultado disso é o próprio logaritmando do expoente, 3. Então, se você consegue enxergar a consequência, você consegue aplicar ela direitinho, fica super fácil. Olha a letra B, de novo. 2 elevado a log de 5 na base 2. Identifica isso, ó. É uma potência cujo expoente é um logaritmo. A base desse logaritmo coincide com a base da potência. Então, o resultado disso é o próprio logaritmando do expoente. Tá bom? Agora, na letra C, C, D, E e F, a gente já vai precisar usar mais propriedades de potenciação que a gente já trabalhou em outras aulas, principalmente na semana anterior. Então, olha só a letra C. 2 elevado a logaritmo de 6 na base 2 vezes o logaritmo de 10 na base 6. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó. Vou dar uma parada aqui e vou trabalhar em cima desse expoente do doidão aqui, ó. Logaritmo de 6 na base 2 vezes o logaritmo de 10 na base 6. Gente, nós não sabemos trabalhar com propriedades de logaritmo se os logaritmos têm base diferente. Então, a gente tem uma propriedade que se chama de mudança de base. Uma propriedade para mudança de base. O logaritmo de A na base B, se eu quero escrever ele numa base C, eu tenho que pegar a razão entre os logaritmos na base desejada, usando como logaritmando o A e o B, tá? Então, eu vou fazer essa troca aí, ó, aqui embaixo, vai ficar. Eu vou escolher a base 2, então eu vou deixar quieto aqui, ó, logaritmo de 6 na base 2, vezes... E o logaritmo de 10 na base 6, eu vou escrever logaritmo de 10 na base 2 e logaritmo de 6 na base 2. Tá vendo? Eu fiz a mudança da base. Estou fazendo a mudança da base. Ô, gente, olha o que acontece aqui, ó. O logaritmo de 6 na base 2 dá para cancelar em cima e embaixo aqui. Então, o resultado desse logaritmo, na verdade, é logaritmo de 10 na base 2. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou escrever. No lugar disso tudo que eu tinha feito, eu vou trocar por esse resultado que eu encontrei depois de trabalhar aqui, ó, que é o logaritmo de 10 na base 2. E isso, segundo a consequência, me dá o próprio 10, tá? Então, às vezes, ó, na letra A e na letra B, eu consegui aplicar a consequência rapidinho, diretamente. Na letra C,
eu já tenho que dar uma trabalhada melhor. Na letra D vai ser a mesma ideia, tá? Gente, nessa letra D, eu vou usar uma outra estratégia aqui que está parecendo bastante interessante. Então, lembra o seguinte, vamos dar uma retomada lá nas propriedades de potenciação? Então, ó, nas propriedades de potenciação, nós temos uma primeira propriedade, que é A elevado a m vezes A elevado a n, multiplicação de potências de mesma base, mantém a base soma expoente, divisão de potências de mesma base, mantém a base subtrai expoente, e quando eu tenho potência de potência, mantém a base multiplica expoente, certo? Então, eu vou usar essa terceira aí. Na multiplicação dos expoentes, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu vou usar essa propriedade 3 aqui, ó, e vou escrever isso aqui da seguinte maneira. Dá uma sacada na ajeitada que nós vamos dar. 3 elevado a log de 2 na base 3 vezes log de 7 na base 2. Então, o que eu fiz? Eu tinha log de 7 na base 2 vezes log de 2 na base 3. A ordem dos fatores não altera o produto, certo? Então, eu troquei a ordem dos fatores. Agora, usando a propriedade 3, eu vou escrever isso assim, ó. 3 elevado a log de 2 na base 3 elevado ao log de 7 na base 2. Então, eu estou voltando na propriedade, certo? Então, eu escrevi a primeira potência dentro de um parênteses e escrevi a segunda potência fora do parênteses, o que está super ok, tá? Só que perceba que quando eu fiz isso, apareceu a potência que está dentro do parênteses, está destacado em preto, está assim, ó, 3, e o expoente é logaritmo de 2 na base 3. Dá para aplicar a consequência lá de cima. Então, o resultado disso tudo aqui é o próprio 2, certo? Comparando com a consequência lá de cima. E aí, que vai estar elevado a log de 7 na base 2. Olha que maravilha! E então, a resposta disso tudo aqui é 7. Encerro o exercício, tá? Então, ó, fica ligado. A gente precisa, vamos chamar de uns trambique, desse feeling na matemática, né? De você fazer os ajustes adequados para cada exercício. Gente, isso é muito legal, porque você começa a ter uma percepção que vai além da matemática. É uma percepção analítica, crítica, de organização e prática, em que você observa o que você tem de informação, quais são as regras que podem ser manipuladas para isso, e você usa da sua criatividade para buscar esses ajustes de forma a contemplar o objetivo que você tem. Olha que legal! Se a gente conseguir fazer isso na vida, é sucesso, né? Então, usem essa abordagem matemática justamente para tentar desenvolver bastante essas relações. Nas letras D e E, eu também vou usar as propriedades de potenciação, a 1 e a 2. Não, só a 1, porque a letra E e a letra F são somas. Então, a gente vai usar a propriedade 1, tá? Então, vamos lá. Então, na letra E, a gente vai calcular o logaritmo de 1 mais log de 3 na base 2. Então, olha só, eu vou usar a propriedade 1 de potenciação, onde fala que tem uma soma de expoente. Na soma de expoente, tá lá do lado direito. Nós vamos voltar aqui do lado esquerdo, ó. Ó, tá aqui, eu vou vir para cá, ó. Certo? Eu vou fazer essa volta, tá? Eu vou escrever como uma multiplicação de potências que têm mesma base. Ó, eu voltei. Presta atenção. Compara o que eu fiz com a propriedade, tá vendo? E aí tá tranquilo, porque 2 elevado a 1 é 2, e o 2 elevado ao logaritmo de 3 na base 2 é 3. 2 vezes 3, o resultado é 6.
Olha que prático que fica se eu consigo adequar, enxergar certinho como que eu adequo a propriedade, tá? Na letra F, mesma coisa. Então, olha só. Na letra F, eu tenho que calcular 2 elevado a 2 mais 3 log de 5 na base 2. Então, tem várias coisas para eu usar aqui. Então, olha só a sacada. Vou usar de novo a propriedade 1 de potenciação. E vou escrever, então, como 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 3 logaritmo de 5 na base 2. Tem várias maneiras que a gente pode resolver isso, tá, gente? Uma das maneiras, por exemplo, é usar as próprias propriedades de logaritmo. Eu vou usar a mesma estrutura que eu usei na letra D, só para a gente fixar. Que eu usei a propriedade 3, ó. Aqui, eu vou usar a propriedade 3 aqui, ó. Certo? Só para a gente fixar essa estrutura. Então, olha só como vai ficar. 2 ao quadrado vezes 2 elevado a log de 5 na base 2 elevado a 3. Tá? Então, o resultado de 2 ao quadrado é 4. De 2 elevado a log de 5 na base 2 é 5, que está elevado ao cubo. E aí é só resolver. 4 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Eu preferi escrever desenvolvido assim, porque eu gosto de fazer muito cálculo de cabeça, né? Cálculo mental. Então, eu acho mais fácil. Por quê? 4 vezes 5 é 20. 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 2 dá 50. Então, isso aqui dá 500. Olha como que você faz ajustes apropriados para você fazer os cálculos que são mais fáceis e acessíveis para você. Certo? Então, 4 vezes 5, 20. 5 vezes 5, 25. 20 vezes 25, eu pensei em 2 vezes 25, 50. 20 vezes 25, 500. Fechou o exercício. Beleza? Então, ó, é até legal gravar o vídeo, porque você pode ir e voltar quantas vezes você quiser, porque não é simplesinho, não é trivial. A gente precisa de muita habilidade para fazer esses exercícios, para resolvê-los, tá bom? Conto com o estudo de vocês. Um abraço.